Uma pergunta que me foi endereçado também é o que é essencial para uma empresa familiar? Eu sou René Vernooy, proprietário da empresa Panorama Flores, que se iniciou em 1988. Na verdade, a gente começou junto com minha esposa, que é a Mareike. E então, o que a gente produz aqui é plantas floridas, hibisco, poinsettia, joibera e ciclame. Como a gente começou essa parte de passar para a próxima geração, era mais a questão de procurar alguém com experiência de liderar este processo. Que a preocupação nossa era justamente de fazer isso na melhor maneira possível. Nossa, cair dentro de um furacão, no mar cheio de onda, você balançando dentro do navio assim, e aí o sol começa a aparecer no fundo, começa a clarear tudo, e agora indo para um mar mais calmo, onde você consegue ver o teu fim ali, a ilhinha está aparecendo, é o objetivo que você quer chegar. Então acho que essa é um pouco a imagem assim, do processo como um todo. O nome é Jorge Gores Vernooy, hoje eu trabalho aqui junto na empresa Panorama Flores, é meu 3º ano agora. E hoje eu faço um pouco de tudo, né? Eu comecei como encarregado de umas unidades nossas. Com o passar do tempo você vai assumindo mais coisas. Hoje eu estou fazendo mais partes administrativas. A IMO começou faz uns 2 anos. Então foram primeiras conversas onde cada um expunha quais eram os seus objetivos pessoais, olhando 1, 2, 3 anos para frente. E desde então eu sempre falava que eu ia realmente ficar na empresa. Então a IMO ajudou muito junto com o Hermanos também. Ele sempre trazia alguns questionamentos internos para você conseguir realmente entender quais eram suas vontades, se era essa escolha mesmo certa. E então foi de grande ajuda nessa questão. Você faz isso uma vez na vida, né? Então não é uma coisa que você precisa de ajuda. Não é só os bens, não. Para nós o mais importante o foco é a família, sabe? Maybe 80% or more of the companies are family-owned companies, and not just the big industries. So economy is still, in a large extent, run by family-owned companies. As IMO, that we see organizations as soul creations, and soul of the human being, but also of an organism, of an organization, is not harmonic and fitting everything, but it's paradoxal. It's always a field of tension between poles. We want to grow, but also we want to be profitable. We want to be good for the community, but we also will be good for ourselves. So there's always a tension, and leadership is the process in which we deal with these tensions, so to say. And this tension, family business, is a key tension in the family-owned company, that you have to find always a middle, always a balance. Family interest, company interest, to balance it in a certain way. And good cases, also here in Brazil with Terra Viva and other companies that have been working on this. I see this as a continuous balancing act. A Terra Viva é uma empresa familiar, né, que começou há 65 anos atrás, com a imigração do seu Clas, Dona Rema e 11 filhos. Né? Quando chegaram aqui, o mais velho tinha 16, o mais novo tinha 11 meses. Isso foi em 1959. Uma empresa familiar que atua em floricultura, também agricultura, batata, alho, citros, grãos, eucalipto. Todo o início estava muito difícil, não entendia nada, era tudo diferente do que a gente estava acostumado. Com o início de produção de gladiolus, depois de 4, 5, 6 anos, o crescimento sempre foi muito rápido. E fez com que realmente a gente expandiu, cresceu, mas nosso jeito era de fazer as coisas. Agora, contabilizar e organizar as partes internas. Aí começou a desenvolver os seus diretores e tal, né? E no final desse processo, né, de capacitação e tudo mais, aí o meu pai, né, o Sr. Clas, ele passou o bastão para o Case. E o importante disso é que
a sucessão seja planejado, né? Então, não esperar acontecer, né? De um lado, acho que muitas discussões, muitas embates e debates calorosos aí para chegar num alinhamento, num entendimento, mas, por outro lado, também uma consciência de que, olha, juntos a gente pode ir mais longe, tem muito valor, digamos, de uma empresa que permanece unida em prol de um objetivo comum, né? A desvantagem é que não se consiga diferenciar entre o que o negócio está pedindo em termos de profissionalismo e o que a família precisa em termos de união. Então, as emoções, que pode ser uma vantagem porque você se compromete, que você cria um vínculo muito forte, mas as emoções também podem ser uma desvantagem. Na minha experiência também, a gente cuidar de um elemento fundamental tanto na família quanto na empresa, que é a qualidade dos diálogos. É entender que o diálogo tem a ver com falar e ouvir. E a gente pode falar e ouvir opiniões diferentes da minha. E tá tudo certo. Muito desse trabalho, desse investimento que foi feito entre os irmãos para manter a empresa como uma empresa familiar, né? E no final dos anos 60 é que o Hermanos veio, né, que foi convidado, veio da Bahia para cá, e como ele ajudou muito nesse processo, tanto da organização como também no processo da governança, ele acabou sendo adotado como o 12º filho, curiosamente o mais velho deles, né? E, por outro lado, o mais novo, né? Eu olho para trás, né, nesses 65 anos de Terra Viva, né? Eu vejo hoje essa constelação aí de 12 irmãos, digamos assim, com ideais muito fortes, com personalidades, mas o Hermano sendo muito um elo de conexão, de mediação, de trazer as coisas para um racional, mas ao mesmo tempo muito relacional também, né? Porque naquela época se tratava de uma família de pai, 3 filhos e um genro, e tinha todas as características de uma empresa pioneira ainda. Dificuldades começaram a aparecer, dificuldades de como chegar a decisões comuns. E a gente só consegue mesmo mudança se a própria pessoa vê que isso é necessário e que começa a fazer passos. Eu colocaria esses como os 7 pontos importantes para cuidar numa empresa familiar. Um dono que carrega o impulso, uma boa governança. 3º, cuidar da sucessão em tempo. O 4º, cuidar das características das 3 esferas, família, negócio e propriedade. 5º, cuidar das relações e da comunidade. 6º, profissionalizar. Cuidar de uma empresa profissionalizada, seja pelos próprios sócios ou pelos terceiros que são contratados. E, por último, ajuda externa, se está na hora de não poder mais resolver a partir de si. Esse primeiro cliente aqui, ele aparece mais. Casa onde eu nasci. Vim para o Brasil em 67 e os primeiros 7 anos no Brasil eu estava lá na Bahia trabalhando na igreja e trabalhando numa escola. Aí depois comecei a trabalhar como contador e tive um colega, um sócio numa escritório de contabilidade. E nesse meio tempo encontrei com o Joop e Tini Schoenmaker e Joop Stoltenborg, e tive o convite para vir trabalhar aqui em Alhambra para a família Schoenmaker. Eles precisavam de alguém para cuidar das finanças e cuidar da administração. Então, assim começou praticamente uma experiência de uma empresa familiar.
Então, esta vivência com Adrian, o que mais me marcou era a forma direta e simples com que ele trabalhava com o cliente. Então, ele sentava não em frente ao cliente, mas ele sentava ao lado, por assim dizer. Era um jeito assim de potencializar o cliente. Então, para mim foi bem natural que esse lado de finanças ficou afastado. Cada vez mais eu estava ligado a desenvolvimento humano. IMO.